Bom dia a todos, a paz do nosso Senhor Jesus. Uma manhã um pouquinho mais fria. E a gente tem que se preparar, viu, gente? Parece que essa frente fria, ela vai durar um pouquinho mais, mas isso não vai lhe impedir de buscar a Deus, de congregar. Amém. Tem uns 10 amém. Já é uma semente daquilo que Deus tem plantado. Nós estamos debaixo de uma palavra profética, nós estamos vivendo um tempo de mudança, e quando nós entramos debaixo de uma palavra profética, num tempo de mudanças, nós sabemos que mudanças irão acontecer, e já estão acontecendo. E essas mudanças, nós entendemos que são mudanças na nossa vida pessoal. Amém? Quantos aqui reconhecem realmente que precisa mudar, que você precisa mudar? Você reconhece isso? Amém? Então, é o tempo que Deus preparou para que você realmente mude. É um tempo de mudança nos nossos relacionamentos, nas famílias, nas casas, amém? Você reconhece isso também, que é um momento, que você tem aí, dado por Deus, para que a sua família, a sua casa, ela seja transformada por Ele? Você crê nisso? Eu creio também. E é também um tempo de mudança coletiva, é um tempo de mudança na nossa igreja, e nós cremos nisso, e nós estamos realmente entendendo que Deus está promovendo mudanças, e mudanças profundas aqui na nossa igreja. Então, diante disso, eu quero chamar a sua atenção. Não perca aquilo que Deus está fazendo. Amém? Não perca. Nós temos dia 20 agora, uma programação extremamente importante, que é uma reunião que nós estamos chamando de reunião de líderes, porém, é uma reunião para toda a igreja. Nós iremos, pastor Giovanni, nós vamos dar algumas direções daquilo que Deus tem colocado no nosso coração, e é importante que você não perca, é importante que você se envolva. Pastor, eu vou trabalhar. Nós entendemos isso, mas depois você toma aí conhecimento daquilo que foi falado com o seu discipulador, com uma pessoa que participou, porque você não pode ficar de fora daquilo que Deus tem feito, que Deus já está fazendo. O acampamento, gente, é a mesma coisa. Não é, nesse momento que nós estamos vivendo, acampamento não é opcional. Acampamento é obrigatório. É obrigatório. E eu estou dizendo isso com toda a autoridade que Deus tem nos dado. Você não pode perder este acampamento. Por quê? Porque Deus está construindo, é um tempo de mudança. Então Deus ele gera um processo na igreja, e cada atividade da igreja é uma etapa daquilo que Deus vai construindo, vai transformando, vai mudando na nossa vida. Ontem eu com a Ada, nós estávamos ministrando lá na igreja Peniel do pastor Charles. No final do culto, o pastor Charles ele já disse, olha, eu vou tentar ir o máximo de dias possíveis no acampamento, mas com certeza eu estarei com a igreja lá na sexta e no sábado. Eu achei muito interessante, porque eu contei um pouquinho, depois que ele falou isso, eu contei um pouquinho daquilo que Deus tem feito aqui, inclusive a ministração que nós levamos à igreja, um pouco daquilo que Deus tem feito, e eu entendi que essa unção já está transbordando. O pastor Charles falou, eu não quero perder, não, eu vou estar lá com a igreja, eu quero participar disso. Então, uma ansiedade em participar daquilo que Deus tem dado a essa igreja. E nós, como essa igreja, nós não podemos ficar de fora. Amém? Mas eu não durmo em alojamento. Dorme em barraca. Mas eu não durmo em barraca, dorme no chão. Coloque seu colchão no chão lá. Mas não perca de forma alguma aquilo que Deus
já tem construído na nossa vida. Então, esse é um apelo de um pastor, né, que te ama, né, e realmente estou compartilhando não somente de uma ansiedade, de uma expectativa, eu estou compartilhando de uma convicção daquilo que Deus tem feito. Eu não gostaria de forma alguma que você ficasse de fora. Amém? Eu quero compartilhar com vocês nessa manhã de uma palavra. Eu preparei alguns slides e eu vou dizer para vocês, eu não gosto de pregar desse jeito, tá? Mostrando slides. Geralmente, quando eu preparo uma ministração, eu gosto de escrever no meu caderno, né? Eu tenho um monte de caderno lá em casa, e eu ali anoto o que Deus fala, coloco os pontos, eu gosto de rabiscar, depois eu risco, escrevo novamente, né? E geralmente, para fazer um esboço de uma ministração, né, a Adria sabe, eu levo 15 minutos. Né? Eu faço uma síntese daquilo que Deus já fez, já falou comigo ao longo da semana, é rapidinho. Né? E preparar uma ministração dessa, aí já não é mais 15 minutos, é 2 horas, né? Preparando, colocando, mas eu sinto de fazer, por quê? Porque eu sei que tem pessoas que têm uma dificuldade, às vezes, de acompanhar os pontos da ministração. Então, eu estou me esforçando para que você não perca aquilo que Deus tem falado com a igreja. Se depender de nós aqui, nós vamos nos esforçar, não tem problema. Dormimos mais tarde, acordamos mais cedo, porém, né, você não vai poder dizer que você não está compreendendo aquilo que Deus está fazendo na igreja. Amém? O tema dessa ministração é semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. E eu quero ler com vocês apenas um versículo, João, capítulo de número 13, versículo de número 15. Diz assim a palavra de Deus: porque eu vos dei o... Vamos lá, gente, todos juntos. Porque eu vos dei o... Quem deu o exemplo? Jesus nos deu o exemplo. Para que, como eu vos fiz... Quem fez? Jesus. Jesus está dizendo assim, olha, eu servi de exemplo, eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, como Jesus fez, façais vós também. Amém? É um versículo que não é difícil de entender. Jesus está dizendo assim, eu dei o exemplo, e da mesma forma que eu fiz, vocês também façam. Amém? Assim diz a palavra de Deus. Feche os seus olhos, por favor. Senhor, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já fez em nossas vidas nesta manhã. Nós te pedimos que o Senhor continue falando aos nossos corações. E essa palavra, Senhor, da mesma forma que caiu no meu coração, recaia no coração dos nossos irmãos aqui nesta manhã. Que o Senhor nos ajude a compreender, a entender, a gravar e a colocar em prática tudo aquilo que o Senhor vai falar e já está falando aos nossos corações nesta manhã, no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Um cristão quer ser tão parecido com Jesus quanto possível. E eu coloquei essa frase na afirmativa. Esse tem que ser o nosso desejo. Então eu pergunto, é o seu desejo? Né? É o seu desejo ser parecido com Jesus? Inclusive, o tema da mensagem usa a palavra semelhante. Né? Porque muitos dizem assim, eu nunca vou conseguir ser igual a Jesus. E isso é um fato, nós nunca vamos conseguir ser iguais a Jesus. Porém, nós precisamos ter o desejo no nosso coração, né, de ser semelhante a Jesus, de ser parecido com Jesus, o quanto mais possível for, né, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, nós temos um exemplo maior, né, de conduta de vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. A próxima imagem que eu quero mostrar para vocês aí, eu não sei se vocês viram isso, né? Esse rapaz aí, ele gastou 1 milhão, em torno de 1 milhão,
né, de reais para ficar assim, parecido com esse quadro de Jesus. Né, esse quadro aí, para os mais antigos, é um quadro bem conhecido. Né, minha família, ela é de Mato Grosso. Né, minha família inteira é de Mato Grosso. E lá em Mato Grosso, naquela época, eu me lembro, tinha muita venda. Tinha, assim, esses supermercados, essas coisas não existiam. Né, ainda mais naquele lugar que a gente morava. Então, tinha muita vendinha, essas coisas. E eu me lembro, mesmo quando criança, né, praticamente todo comércio tinha um quadro como esse. Né, e não era só o comércio em si. Né, as casas também. Né, era um quadro muito comum. E os vendedores vendiam, né, de porta em porta esse quadro. E esse rapaz aí, né, ele gastou um dinheiro, um bom dinheiro, né, para ficar aí semelhante ou mais parecido possível, né, a esse quadro. Lógico, né, isso é só uma representação. Né, nós não sabemos, né, qual que era a fisionomia de Jesus. O que eu estou dizendo aqui nessa manhã não é ser parecido neste sentido. Não é disso que nós estamos falando. E eu quero dizer também que não é ser parecido com aquela concepção que a gente tem de evangelho. Né, de se vestir de um jeito, de falar de um jeito, de escutar um tipo de música, de comer um tipo de comida, beber um tipo de bebida. Não é dessa semelhança que eu estou falando. Não semelhança física, e nem essas semelhanças de conduta eclesiástica que a gente conhece. Eu estou falando de algo mais importante que isso, que está escrito nessa terceira slide aí. Parte de ser como Jesus é amar como Jesus. Eu estou convencido, nesses quase 30 anos vivendo dentro de uma igreja, compartilhando do Evangelho, vivendo o Evangelho, e o que nos caracteriza é exatamente isso. A maior característica de um homem e de uma mulher de Deus é exatamente algo chamado amor, que é tão fundamental. Parte de ser como Jesus é entender que nós precisamos amar como Jesus amou. João, capítulo de número 13, versículo de número 34, diz assim: um novo mandamento vos dou. Quem está falando aqui? Quem, gente? Jesus. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Você quer ser uma pessoa reconhecida como um homem e uma mulher de Deus, um cristão, então você tem que entender que o maior mandamento, o que mais nos caracteriza, é o amor, é a capacidade que nós temos de amar a Deus, sim, mas é a capacidade que nós temos e que temos que buscar de amar o outro. Nós vivemos num mundo egoísta, e não precisa ir muito longe para você entender isso. Nós vivemos num mundo muito individualista, em que cada um se preocupa apenas com o seu umbigo. Essa é a grande realidade do mundo que nós vivemos. E isso, não estou dizendo que isso é algo encontrado só fora da igreja. Isso também é uma realidade dentro da igreja. Uma forma simples de medir isso. Toda Santa Ceia nós trazemos uma oferta especial. É uma oferta do quê? Do quê? Está vendo? Poderia ser mais forte. Né? É uma oferta de alimento. E eu me lembro que há um tempo atrás, o altar ficava cheio no momento da oferta de alimento. Né? Tinha irmãos que traziam, inclusive, cesta básica inteira. Colocava no ombro, né, e colocava no altar. Né? Os diáconos, os obreiros, levavam um tempo para recolher tudo e para poder guardar e fazer as cestas básicas, é isso? Tá certo? Né, para ajudar as pessoas aqui na igreja. Então, no último domingo, eu fiquei observando. Né, nós, uma igreja, né, de em torno de 450, 500 pessoas, nós temos uma dificuldade em 2 cultos de encher 2 cestas pequenas em relação
a oferta alimenta. Não estou dando dura em você, não. Eu só estou chamando a atenção, porque a tendência é qual? É nós cada vez mais nos tornarmos pessoas individualizadas. E eu vou dizer para você, mesmo vivendo em comunidade, mesmo vivendo dentro da igreja, isso não foge da nossa realidade. É um problema o qual nós enfrentamos, e enfrentamos, gente, com muita intensidade. Jesus, ele está nos dando aí este mandamento, de amar os outros como ele mesmo amou. Amém? Ponto de número 1, diz assim: amar como Jesus significa que seguramos tudo que possuímos com as mãos soltas. Bonita essa frase, né? Quem gostou dessa frase? Amém? Muito bem. Amar como Jesus significa que seguramos tudo o que possuímos com as mãos soltas. Tudo que nós temos na nossa vida, tudo que nós acreditamos que nos pertence, não pertence apenas à nossa casa, à nossa família, à nossa pessoa. Nós seguramos tudo isso com a mão solta. Né? Uma vez o pastor Brás começou a falar aqui, mão de samambaia, solvino, o que mais, pastor Brás? Eita. Tá bom, já deu. Vamos parar por aí, né? Ele começou a falar e não parava mais, né? Porém, gente, é a realidade da igreja. Infelizmente, é uma realidade que nós estamos vivendo. Esse individualismo, né, esse individualismo sem medida. Tiago, capítulo de número 2, versículo 15, 16, diz assim: e se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, né, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? É muito claro a palavra de Deus, essa preocupação. Mas não é só a preocupação se o outro está passando uma necessidade física, uma falta de comida, ou de abrigo, ou uma falta de roupa. Não é somente essa preocupação. Nós temos que aprender a nos preocuparmos com os sentimentos das pessoas, com aquilo que as pessoas estão vivendo na sua alma também, que é algo extremamente importante. Nós vivemos momentos difíceis esses últimos meses, perdemos pessoas assim, né, que faziam parte intensamente dessa comunidade. Nós ainda estamos vivendo um luto, famílias vivem ainda um luto e um luto intenso. O quanto que nós, como igreja, estamos preocupados com a alma, com o sentimento das outras pessoas. Não é somente com a roupa, é isso também, com a roupa, com a comida, com o abrigo. Né? Nesse ponto até que nós estamos mais ou menos, mas o quanto nós estamos amando as outras pessoas no sentido de nos preocuparmos com o sentimento. A igreja é a reunião daqueles que se alegram com os que se alegram, porém também é a reunião daqueles que choram com os que choram. E nós precisamos entender isso, que uma visita, uma palavra, um telefonema muda a realidade da alma de uma pessoa. Pode salvar, inclusive, o sentimento e a alma de uma pessoa. Então, amar como Jesus significa segurarmos tudo que possuímos, mas com a mão aberta. De entender que nós precisamos investir tempo na vida de outras pessoas. Investir o quê? Tempo. Mas como nós vamos investir tempo na vida de outras pessoas, se nós consumimos todo o nosso tempo com a gente mesmo? Como nós vamos investir tempo na vida de outras pessoas, se a nossa agenda é uma agenda voltada somente para nós mesmos? Não vai ser possível. E eu estou dizendo para você, vamos aproveitar esse tempo de mudança para mudar isso na nossa vida, de aprendermos que semear
na casa de Deus também envolve semear o nosso tempo. Qual foi a última vez que você fez uma visita para alguém aqui na igreja? Ah, não, mas visita é coisa de pastor fazer. E né? Eu faço visita. A minha visita não é como a visita do pastor Vilela. A visita do pastor Vilela é café da manhã, almoço e janta. Tô brincando. Mas é assim, né? Eu estava conversando nós fomos visitar o Robinho, né? O nosso motoclube foi visitar o Robinho e a Rafa. Nós montamos aí, organizamos, nós fomos fazer uma visita ontem ali, né? E ele disse, o pastor Vilela veio fazer uma visita aqui, chegou à tarde e foi embora 11 horas da noite. Eu falei, é mesmo? É bem tipinho, mas eu não sou assim. Esse tempo dá para fazer 50 visitas, né, no meu padrão. Mas eu gosto de visitar. Né? Quando nós estávamos naquele momento de pandemia, eu fiquei com Covid, né? Eu peguei o Covid, eu fiquei bem logo, né? Passou os dias, e aí eu falei com a Adri, né? Eu vou visitar todo mundo da igreja, todas as famílias que estão com Covid. Né? Levanta a mão aí quem eu visitei. Eu visitei a Bruna. Levanta a mão bem alto. Né? Isso, ó, todo mundo aí. Ó. Todo mundo estava convidado. Eu me lembro que naquela semana eu fiz 30 visitas. Né? Em uma semana eu fiz 30 visitas. Né? Por quê? Porque é minha responsabilidade. É minha responsabilidade. Mas é uma responsabilidade da igreja. Você imagina o quanto nós podemos multiplicar o nosso potencial se cada um entender dessa forma, se cada um compreender dessa forma. Nós precisamos organizar melhor o nosso tempo. Você quer ter mais tempo? Aprenda a semear o tempo, amém? O nosso tempo, ele está nas nossas mãos, mas as nossas mãos não podem se fechar para isso. O nosso recurso, a nossa vida financeira, a nossa casa, o nosso carro, o nosso tempo, a nossa paciência, a nossa vida, ela está nas nossas mãos, mas as nossas mãos não podem se fechar. Amém? Está entendido? Ponto de número 2, Jesus era indiscriminado na maneira como amava. Eu coloquei até essa figurinha aí, um bom tempo atrás, né? O Ricardo fez com os jovens aqui uma camiseta, e a camiseta tinha atrás uma caveira. Quem se lembra disso? Né? Pouca gente, tinha uma caveira. Né? E acho que foi até criticado por aquela caveira e tudo mais e tal, mas eu entendi o sentido daquela caveira. Né? A caveira, aquela caveira mostra, né? E tem essa intenção, né? De dizer que nós somos todos iguais. Nós somos todos iguais perante Deus. Né? Inclusive, essa figura está ali, uma caveira de um rico, de um pobre, de um médico, de um gari, tudo fica desse jeito. E Jesus, ele amou as pessoas sem discriminação. E para usar uma palavra mais bíblica, sem fazer a acepção, a diferenciação de pessoas. Deus, Jesus, ele amou as pessoas sem discriminação. Lógico, existe uma tendência natural na nossa vida. Qual é? De nos organizarmos em grupos. Não é? Isso não é errado. É uma tendência natural. Né? Eu gosto, por exemplo, de andar de moto. É natural que a gente se aproxime das pessoas, né, que gosta disso. Tem gente que gosta de futebol. Né? O meu filho agora está jogando futebol, é goleiro, né, e diga-se de passagem, um bom goleiro de futebol de salão. Anota aí, entendeu? Um bom goleiro. Né? E agora ele está começando a assistir jogo, gente. Né? E eu tenho que acompanhá-lo a assistir os jogos. Quem gosta de futebol, vai falar sobre futebol. Né, Edmilson? Você está escondidinho aí, mas o Edmilson não perde um joguinho de futebol. Né? Então, é normal e é natural isso. As pessoas se organizarem dessa forma. Jesus não era diferente, não. Tinha uma casa que Jesus se sentia muito bem de estar. Qual era essa casa? A casa de Marta, de Maria e de... Por quê? Porque eram iguais a Jesus. Talvez a mesma faixa de idade, todo mundo solteiro na casa, falava as mesmas... Jesus se sentia bem. Então, não é disso que eu estou falando. Nós temos que nos organizar dessa forma. Porém, gente, o amor vence essas barreiras. Amém? O amor vence essas barreiras. Não confunda
amizade com amor. Amém? Porque é muito fácil confundir amizade com amor. Eu já falei aqui várias vezes e vou falar de novo. Amizade é diferente de amor, amor é diferente de amizade. A amizade nós não vamos ter com todo mundo. Entenda isso. A amizade envolve afinidade, gostar das mesmas coisas. É isso que nos aproxima. Porém, amar, nós vamos amar todas as pessoas. Amém? Eu dei um exemplo algum tempo atrás, eu vou dar de novo esse exemplo. Se uma pessoa bate na sua porta e você não conhece essa pessoa, mas ela bate na sua porta e fala assim, me dá um copo d'água. O que você faz? Você fala, espera um pouquinho aí. Você vai lá na sua geladeira, enche um copo de água gelada, não é? Não é assim, gente? Sim. E aí você dá para essa pessoa, ela bebe, gugu, você pega o copo, não é? E ela vai embora. Por que você faz isso? Porque você ama aquela pessoa. Porque você não quer deixá-la com sede. Não é dessa forma? Agora, se eu bato lá na casa do Edinho, falo, Edinho, olha, tá dando a corrida aqui e tal, né? Cansei, né? Tem um copo d'água, o que o Edinho vai fazer? Vai falar, ô, Du, entra aqui, né? E quem sabe não rola até um suquinho, né? Até um cafezinho, uma Perrier, é voz, né, Edinho? Voz. Um dia o Edinho foi fazer uma graça. Deixa eu contar essa aqui, não tem nada a ver com a palavra, mas eu vou contar. Né? O Edinho foi fazer uma graça, então ele trouxe uma água. Ele trabalha no supermercado e tal, mas uma água, gente, chique. Era uma garrafa de vidro e tudo mais e tal. Aí ele chegou assim, Du, trouxe uma água para vocês aqui. É a água que a Madonna bebe. Ah, já me interessou, né? Já me interessou. Eu falei, é essa mesmo. Mas quando eu dei uma golada na água, o Edinho falou, e aí? Eu falei, Edinho, mas essa água para ser ruim precisa melhorar muito. É uma água muito ruim, essa água aí, não dá não, né? Depois ele melhorou, trouxe a Perrier, né? A gente está até se acostumando, ele já cortou a gente, né, pastor? Todo culto ele trazia, ele viu que está ficando caro o negócio, né? E falou assim, deixa quieto, né? Mas se eu for bater lá na casa do Edinho, o Edinho vai falar o quê? Du, entra aí, né? Quer só água mesmo? Quer um suquinho? Quer um café? Por que o Edinho faz isso? Porque a gente tem um relacionamento de amizade. Porque a gente tem um relacionamento aqui dentro da igreja. Então, quando eu falo de ser na pessoa indiscriminada, não discriminar o outro, não é relação à amizade. Porque a amizade é algo muito seletivo mesmo, gente. A gente tem que tomar muito cuidado com as nossas amizades. Porque elas nos influenciam para o bem e nos influenciam para o mal. Mas o amor é ilimitado. Então, quando eu estou falando de ser na pessoa, né, que não faz discriminação, é em relação ao amor. Nós precisamos amar as pessoas. Lucas capítulo 6, versículo 35 diz assim, amai, pois, a vossos inimigos. Olha o que é a palavra de... A palavra de Deus, gente, ela só não mexe com o coração daquele que não permite. Eu leio a palavra de Deus, eu fico profundamente, né, envolvido com a palavra, né, e eu gosto de usar a expressão coração compungido, que é o coração rasgado e esfaqueado. Quando eu leio a palavra de Deus, eu me sinto exatamente desse jeito. Olha o que a palavra de Deus fala. Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. O que a Bíblia nos diz? Que a gente deve amar só aquele que a gente gosta? Só o que fala a mesma linguagem que a gente? Só aquele que gosta das mesmas coisas que a gente gosta? Não, está dizendo que a gente tem que amar até os nossos inimigos. Qual é o seu nível de amor para com as outras pessoas? Nós vimos nessas últimas eleições que teve aí, né, muitas pessoas exagerando nos seus discursos. Onde está o amor dentro daquilo que se refere à nossa vida cristã? Então eu deixo essa pergunta aí para que cada um responda. 3. Não devemos igualar o amor, preste atenção nisso. Talvez seja
esse ponto 3 e o 4 mais importante em relação a tudo aquilo que eu quero falar com vocês nessa manhã. Não devemos igualar o amor com a aceitação completa de tudo que alguém faz. Vocês entenderam? Sim ou não, gente? Amar a outra pessoa não quer dizer que você vai aceitar por completo tudo aquilo que ela faz. Isso não é amor. Isso é covardia. Isso é covardia. Pessoas que aceitam por completo tudo que a outra pessoa faz, na verdade, está tendo atitude de covardia, porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. O amor não envolve você aceitar por completo todas as atitudes ou tudo que a outra pessoa faz. Se eu perguntar para a Adria se nessa última semana eu fiz alguma coisa errada que chateou ela, eu nem vou perguntar, porque eu já sei a resposta. Com certeza. Com certeza. Então não é dessa aceitação que nós estamos falando. Às vezes nós confundimos as coisas. Eu quero dizer algo para você que você sabe. Certo é certo, errado é errado. Amém? Olha que revelação divina para a sua vida nessa manhã. Certo é certo e errado é errado. Então nós não podemos nos esquecer disso. Às vezes, na intenção ou na falta de entendimento do que é o amor, nós começamos a aceitar tudo que a outra pessoa faz, por covardia de sermos verdadeiros e de entendermos que na vida existe coisa certa e existe coisa errada. De vez em quando nós temos que pegar os nossos filhos, cuja minha filha está sentada ali, e a gente tem que colocar para eles o que é certo e o que é errado. O que é certo e o que é errado. E nós fazemos isso porque nós amamos. Esses dias eu tive que conversar muito sério com o Pedro, talvez uma das conversas mais sérias que eu tive com ele até agora, a respeito de um assunto, mas eu tive que dizer, está errado. Está errado. Dói na gente, porque nós não queremos fazer isso. Nós queremos sempre dar um jeitinho. Mais ou menos. Errado é errado e certo é certo. Amar as pessoas não quer dizer que você vai aceitar tudo por completo aquilo que aquela pessoa faz, porque ninguém é perfeito nessa face dessa terra. Ninguém é perfeito. Amém? Você está entendendo? Mateus capítulo 7, versículo 23 diz assim: E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que pratica a... Será que a palavra de Deus é direta ou não é? Ela é direta. Está dizendo assim, certo é certo e errado é errado. Lógico que existem formas de se falar. E eu vou falar um pouquinho a respeito disso. Mas eu quero que você entenda isso. Nos nossos relacionamentos, os nossos relacionamentos têm que ser movidos e movimentados pelo amor. Mas amar a outra pessoa não quer dizer que você vai aceitar por completo tudo aquilo que ela faz. Tem muitos casamentos sendo destruídos exatamente por causa disso. Porque é um amor, e desculpa a expressão, cego. Cego. O amor nos traz para a realidade, gente. O amor nos traz para a realidade. O amor de Deus, ao entregar Jesus naquela cruz, nos trouxe para uma realidade. Abriu os nossos olhos em relação aos nossos pecados. O amor de Deus nos traz para uma realidade. E tem casamento sendo destruído dessa forma. Mas eu amo. Deve amar mesmo. Mas tome cuidado, porque tem coisas que precisam ser corrigidas da forma certa e da maneira certa. Por isso você não pode perder encontro de casais. As nossas vagas são tão limitadas, gente? Deveria ser uma programação que a gente conseguisse levar todos na igreja, mas é muito difícil de organizar, mas é algo que não pode perder. Não pode perder.
Porque lá no encontro de casais, a gente olha e vê, né, o quanto que a gente está errado em certas coisas. Eu vejo desse jeito, gente. Que é gostoso quando a gente ouve alguma coisa que a gente está alinhado, não é? Você fica inflado, eu também fico. Mas quando nós estamos errados e confrontados pela palavra de Deus, gente, e é disso que nós precisamos. Aqui o texto é muito claro. Vós que praticais a iniquidade, a Bíblia não passa a mão na cabeça de ninguém. E existe uma teologia chamada teologia da universalização, que diz que todo mundo vai ser salvo. Toma cuidado, gente, isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Não existe isso, não. A palavra de Deus é muito clara. Inclusive, a palavra de Deus diz que aqueles que perseverarem até o fim. Pastor Giovanni diz, tudo existe um preço, gente. E eu gosto dessa frase, na vida não existe almoço de graça. É a realidade, é um preço a pagar. Então não existe esse negócio, tudo vai ser salvo, porque Deus é bom, Deus é amor. O amor gera justiça. O amor gera justiça. Então o que é certo, o que é errado é errado. E você entendendo isso, a gente pode passar para o próximo ponto. O próximo ponto diz assim, amar como Jesus significa que nos importamos o suficiente com as almas dos outros para lhes dizer o quê? A verdade. Dizer a verdade. É crime falar a verdade? Sim ou não? Mas tem que saber falar a verdade. Não é crime falar a verdade. Veja bem, eu não estou sendo contraditório nesses dois pontos. Eu disse ali atrás que certo é certo, errado é errado. Mas nós também temos que saber como colocar a verdade. Nós temos que ter sabedoria para podermos apontar ou deixar claro o que outras pessoas e as que a gente ama estão fazendo que foge daquilo que é o certo. Entenda bem isso. Amar como Jesus significa que nós nos importamos o suficiente com outras pessoas a ponto de não ignorar o que é a verdade. Quando o jovem rico foi até Jesus, o jovem rico tinha um currículo muito bom, não tinha, pastor Brás? Tinha. Não tinha? Um currículo muito bom. Fazia tudo desde criança, os mandamentos, tal. E, gente, qual é o pastor que não quer ter um jovem desse na igreja? Eu quero. Né? Obedecia os mandamentos, rico, desde criança, não era isso? E pastor não quer ter um jovem desse na igreja? Mas Jesus foi verdadeiro com ele. Jesus disse o quê? Vende o que você tem, e aí você vem para a igreja. E a Bíblia diz que ele foi embora, entristecido, porque ele tinha muito, faça-me rir, tinha muito dinheiro. Jesus, ele foi verdadeiro com o jovem rico. E soube ser verdadeiro. Jesus não disse assim, olha, você é muito apegado ao seu dinheiro. Jesus deu uma direção, vende. E naquele momento, aquela prisão que existia na vida daquele jovem foi revelada a ele e a todos. Então, não é crime falar a verdade. Nós precisamos dessa verdade nos nossos relacionamentos. Nós não vamos melhorar como pessoas, como pastores, como discipuladores, maridos, esposas, filhos, funcionário. É algo muito comum hoje nas empresas, né? Que é o cara a cara, né? O chefe com o funcionário imediato. Né? Tem isso lá, Edinho, no seu serviço? Né? O chefe senta aqui com o funcionário, tem um nome em inglês, one on one, isso aí mesmo, é um a um, né? Cara a cara. E aí fala. Na minha época não tinha isso não, gente, a gente falava pelas costas mesmo. É assim que funciona. Mas hoje é cara a cara. O funcionário fala para o chefe fala para o funcionário. Se fosse na minha época, a gente era quebra-pau, era voadora, era assim, tiro. Né? Mas hoje tem isso. Né? Cara, fala ali o que tem que falar. O funcionário tem o direito de falar e o chefe tem direito a falar.
Eu não digo que é bom ou ruim, é melhor ou pior, só é algo diferente. Porém, como nós vamos melhorar se nós não cultivamos a verdade? Como? Como a sua esposa vai melhorar, marido, se você, por amá-la, carinhosamente não aponta os pontos que devem ser melhorados? Como o marido, seu marido vai melhorar se você, por amá-lo, não aponta carinhosamente, no momento certo, da forma certa, com sabedoria? Porque homem é difícil, homem sempre está certo. Sempre está certo, nunca está errado. E não é assim que funcionam as coisas. A sabedoria certa de falar a verdade no momento certo. Às vezes falta sabedoria, para isso Deus coloca pastores, líderes. Às vezes tem certos assuntos que você precisa tratar dentro da sua casa, que você não consegue sozinho, gente. E é uma realidade, todo mundo é desse jeito. E às vezes precisa de uma ajuda. Precisa chamar um pastor, chamar um líder. Pastor, estou vivendo uma situação dessa lá dentro de casa, nem sei como conversar e tudo mais. Gente, nós vamos ajudar. Nós estamos aqui para ajudar, amém? Porque nós amamos a cada um de vocês. Amém? Então, é a boa medida. Não é nem o 8, nem o 80. A Bíblia nos ensina a ter a boa medida. Quer que a sua família, a sua casa melhore? Aprenda a ser verdadeiro, com sabedoria. Quer melhorar na sua vida profissional? Aprenda a ser verdadeiro, mas com muita sabedoria, senão você perde o emprego. Senão você perde o emprego. Muitas coisas, gente, em relação aos nossos relacionamentos, quando eu estou falando de verdade, envolve algo chamado intimidade. Intimidade. Esse nível da comunicação da verdade envolve intimidade. E você precisa entender isso. Às vezes a pessoa tem mau hálito, o vulgo bafo, né? Às vezes a pessoa tem, né? E é algo que a pessoa não percebe. Né? Imagina uma pessoa chegou aqui na igreja hoje, você cumprimentou ela, você a cumprimentou, né? E ela dá aquela baforada na sua face perfumada. Ela está chegando agora, você acabou de conhecer. Você vai falar para ela, meu irmão, dá um trato nessa língua aí. Esquece. Essa pessoa, se fosse eu nunca mais voltaria, nem Campinas. Nem Campinas. Você percebe que envolve intimidade? Envolve jeito. Mas você entende que aquela pessoa precisa saber da sua dificuldade? Você entende que a pessoa precisa saber daquilo? Mas ela deveria perceber. Nem tudo a gente percebe. Uma vez o pastor comentou aqui da pregação de qual aquele pastor que usa o bigode? Ele deu o exemplo da caquinha de nariz no bigode. Né? É feio. Hoje está difícil, né, gente? Depois você vai almoçar, e você vai lembrar de tudo isso que eu estou falando. Do pastor que disse que tinha uma caquinha, o senhor falou aqui, falou que caquinha no bigode, quem tem não enxerga. É só o outro que enxerga. Não é? Alface no dente. É só outra pessoa que enxerga. Né? Mas se você tivesse com alface no dente, o Gui aparece com alface no dente, eu chamo o pastor Júlio, alface. Eu falo para todo mundo, mas não falo para ele. Aí o Gui vai me chamar e fala, Du, tá com alface no dente, você não falou nada. Tudo bem, é tipinho meu fazer isso. Mas vamos voltar para pregar da diária também, estou brincando. A diária também é essa risca. Mas o Gui, você ia ficar chateado, Gui? Não ia ficar chateado? Ia ficar muito chateado. Ou não, né? Ele ia esperar para dar o troco, né? Vamos retomar aqui ao exemplo, gente, ao exemplo. Você entende que a pessoa precisa, é necessário que a pessoa
saiba a respeito da verdade? Você não gostaria? Você não gostaria se você carregasse algo assim, desse tipo? Eu estou dando exemplo de bafo, de caquinha no bigode, de alface no dente, assim, só para dar uma descontraída aqui. Mas se você tivesse algo desse tipo, você não gostaria de ser avisado? Sim ou não? Por mais que doa, você não gostaria, né? Se você é uma pessoa, sabe, que tem magoado outras pessoas, às vezes com o seu jeito, com as suas atitudes, você não gostaria de ser avisado, gente? Você não gostaria que alguém chegasse, que te ama com jeito, sentasse contigo e falasse assim, não é desse jeito? Se nós gostaríamos da verdade para conosco, por que não sermos verdadeiros para com as outras pessoas que nós amamos? Lembrando que envolve intimidade. O pastor Vilar e a pastora Sandra tem intimidade de chegar na minha casa e falar o que for. Tem intimidade. Pode chegar, e como já falou muitas vezes, tem intimidade. Então, nós temos que usar esses nossos relacionamentos de amor para nos aperfeiçoar nesse sentido. Tem muita gente que diz que ama, mas está negando a outra pessoa o direito de saber a verdade. Se você ama, você não pode negar o direito da pessoa de saber a verdade. Talvez você não saiba como falar. Talvez você precise de ajuda. Precise de uma estratégia divina para poder falar. Mas isso não nos tira a responsabilidade de sermos verdadeiros. E para terminar, o quinto ponto diz assim: o perdão é a outra maneira pelo qual nós podemos amar como Jesus. E eu quero dizer algo muito duro para vocês aqui nessa manhã. Quem não perdoa é egoísta. O que eu disse? Quem não perdoa é egoísta. Nosso egoísmo quer agarrar-se à ferida, acalentando-a, embalando-a e revivendo-a. É isso que nós queremos. A pessoa que não perdoa é egoísta. E você pode ficar chateado comigo. Pode dizer assim, mas Du, você não sabe o quanto aquela pessoa me feriu. Se você não perdoa, você é egoísta. Você está alimentando as feridas que existem dentro de você, balançando, embalando essas feridas e revivendo. Quando nós perdoamos, nós nos libertamos e libertamos outras pessoas. O que nos caracteriza? O que nos caracteriza é o amor. É isso que nos caracteriza. O que nos faz pessoas diferentes neste mundo não é a música cristã que você escuta. Porque tem muita gente que escuta música cristã, talvez até mais do que você. Não é a roupa que você usa, e muito menos o linguajar. Nem é o fato de você vir na igreja todo final de semana. O que faz a diferença na nossa vida é a capacidade que nós temos de busca, de sermos semelhantes com o Senhor Jesus. É a capacidade que a gente tem de amar um ao outro. E nós estamos vivendo um tempo de mudança. Uma mudança de tempo na nossa vida. E a melhor forma de viver essas mudanças é cultivando o amor. Não o amor que você tem para com Jesus. Isso é importante. Eu amo a Jesus, eu amo a Deus, eu não tenho dúvida disso. A questão é o quanto nós amamos o próximo. O quanto você ama o próximo. Então nós falamos aqui 5 coisas. Amar como Jesus significa que seguramos tudo o que possuímos com as mãos. Jesus era indiscriminado na maneira como amava. Não devemos igualar o amor com a aceitação completa de tudo que alguém faz. Amar como Jesus significa que nos importamos o suficiente com as almas dos outros
para lhes dizer e o perdão é outra maneira pelo qual nós podemos amar como Jesus. Eu encerro citando João 13, o versículo 35. Diz assim: Cristo todos conhecerão, está no futuro, é isso, né? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus está falando isso para os seus discípulos. Jesus não está dizendo assim: se você for na igreja todo dia, se você usar uma roupa decente, se você não falar palavrão, se você não beber aquela birita que você gosta de beber, se você não comer, Jesus está dizendo assim: vocês serão meus discípulos, se em vocês existir algo chamado amor. Se vocês amarem como eu vos amei, vocês serão conhecidos como os meus discípulos. Então, se amamos a Jesus, nós amaremos o que ele ama. E o que Jesus ama? As pessoas. E à medida que praticamos amar como Jesus amou, nós nos tornamos mais semelhantes a ele. Então eu volto ao tema dessa mensagem: semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Como nós, a cada dia, podemos nos tornar mais semelhantes ao Senhor Jesus? Amando como ele amou. Gente, essa semana a gente precisa fazer diferente. Eu quero não fazer um apelo para você vir aqui e a gente orar, mas eu quero fazer um apelo muito prático. Vamos fazer a diferença nessa semana? Ah, não, Du, eu vou fazer a diferença esse ano todo. Eu não estou pedindo isso. Eu estou pedindo essa semana. Vamos fazer a diferença nessa semana? Você topa fazer a diferença nessa semana? Ah, mas qual que é a proposta? A proposta é de você fazer diferente. É de você se preocupar mais com as pessoas nessa semana. Investir o seu tempo para conversar com alguém. Investir o seu tempo para visitar alguém. Bater numa porta de uma pessoa que você talvez faça tempo que não conheça. Com um bolo. Não precisa ser um bolo confeitado, não. Um bolo de fubá, R$12. Se pesquisar, até por R$11,99. E falar: não, eu vim aqui. Você veio me dar dura? Você veio me chamar para ir para a igreja? Não, eu vim comer esse bolo com você. É isso que eu vim fazer aqui, te dar um abraço e dizer que eu te amo. Todos nós estamos fazendo isso nesse dia de hoje. Aqueles que têm mãe, né? E não está com a mãe aqui, com certeza já mandou uma mensagem. Eu mandei uma mensagem para minha mãe logo cedinho, né? Falei: mãe, feliz Dia das Mães, né? Demonstrando. Só fiz um pix. Tomou bicudo, bocão. Mandei o pix primeiro, depois ainda dei os parabéns. Nós estamos fazendo isso. Por que você manda uma mensagem pro Dia das Mães nesse dia? Porque você ama sua mãe, cara. É a mãe que corria atrás de você com aquela chinela havaiana azul. É a mesma mãe. Não é? Você podia correr o que for, é que nem desenho do Pica-Pau. Ela lança o chinelo e te acerta atrás do poste. Não é? É a mãe, é a mesma mãe. Puxa, você liga e você diz: mãe, feliz Dia das Mães, eu te amo. Isso é amor. Isso é amor. Você quer aceitar esse desafio? É algo muito simples, gente. Eu estou lhe desafiando nessa semana a fazer algo diferente, a ter uma atitude de amor para com outras pessoas. Seja num copo d'água, num prato de comida, num abraço, numa visita, num telefonema. Você topa? Sabe por quê? Eu creio que o amor é algo contagiante. Eu, quando olho e leio os evangelhos, vejo o filme que aparece Jesus. É isso que eu identifico em Jesus. Um amor
contagiante. E nós somos fonte desse amor contagiante. Topa fazer diferente nessa semana? Você topa investir? Não é a sua semana inteira, é um dia, é 1 hora nesse dia, talvez 30 minutos. Você está comigo? Você topa ser uma faísca desse amor que vai incendiar essa igreja e esse bairro? Você topa? Então fica de pé e fecha os seus olhos. Esse é um desafio que eu gostaria que fosse aceito, não da boca para fora. Não é da boca para fora. Ah, eu vou e tal. Não é isso. Não é isso que nós temos pretendido, que Deus tem pretendido com essa palavra. Não é que você faça aqui um voto e saia e se esqueça disso. Você não precisa fazer esse compromisso. Você pode dizer assim: eu vou continuar do meu jeito, do jeito que eu quero, a minha vida, conduzindo a minha vida do jeito que eu quero. É direito seu, é decisão sua. Porém, se você está comigo, está disposto a amar as pessoas como Cristo amou, se você quer ser mais semelhante ao Senhor Jesus, e se você diz sim para esse apelo, não vai faltar oportunidade. Vai ter que ter investimento da sua parte, mas não vai faltar oportunidade. Porém, aqueles que dizem sim para esse chamado, neste momento, agora, exatamente nesse momento, sobre a sua vida, Deus está derramando de unção, capacitação. Deus está derramando sobre a vida daqueles que dizem amém, eu quero isso, eu quero esse desafio. Deus está lhe capacitando, Deus está lhe dando os recursos, Deus está lhe dando sabedoria. Eu declaro profeticamente sobre a sua vida a unção que nos capacita, a sabedoria divina para poder amar as pessoas, compartilhar deste amor. Compartilhando desse amor, seremos mais semelhantes com o Senhor Jesus. Continue orando enquanto nós ministramos